Olá, gente! Neste vídeo eu vou mostrar a resolução do exemplo de planejamento fatorial 2 elevado a 2. Somente para retomar de onde paramos, o que estamos analisando aqui? Estamos analisando o efeito da concentração e da temperatura na variável resposta fluidez. Na nossa tabela aqui, estamos vendo o planejamento fatorial aplicado 2 a 2, e temos as variáveis resposta aqui que foram medidas pelo experimentador. Bom, se fizermos aqui o gráfico, né, da concentração em função da temperatura, e estamos considerando aqui para cada condição experimental, então 1, 2, 3 e 4, os valores de fluidez, os vértices do quadrado, eles estão representando as médias da fluidez para cada experimento nos níveis especificados. E as diferenças y4 menos y3 e y2 menos y1 representam uma estimativa dos efeitos da variável concentração de 14,5 para 13,5 nos níveis mais alto e mais baixo de temperatura. Essas diferenças, elas são conhecidas como efeitos simples da concentração nos respectivos níveis de temperatura. A média desses dois efeitos é conhecida, então, como efeito principal da concentração. Tá? Então, se a gente fizer aqui, por exemplo, a gente pega, estamos analisando em relação à variável independente concentração. Então, vai ser sempre da maior concentração para menor concentração. E o efeito simples, primeiro, ele vai analisar em relação ao valor máximo da outra variável, temperatura. Então, eu estou aqui nesta linha de cima. Então, vai ser y4 menos y3. E o segundo efeito vai ser os valores, a diferença das concentrações maior e menor em relação ao nível mais baixo de temperatura, que vai ser de y2 menos y1. Então, o efeito principal da variável concentração na fluidez é igual a 5,2, como mostrado aqui no slide. A soma dos efeitos simples é chamada de contraste, que, por sua vez, é chamado de efeito total da concentração. Então, o contraste da concentração equivale ao efeito total da concentração. Então, é a soma dos efeitos simples. Somente relembrando mais uma vez, os efeitos simples, no caso, se eu estou analisando a concentração, vai ser o valor mais alto de concentração no valor de temperatura mais alto, menos o valor mais baixo de concentração ainda na temperatura mais alta. Então, y4 menos y3. Esse é o primeiro efeito, simples. Mas, aí seria o valor mais alto da concentração no valor mais baixo da temperatura, que é o y2, menos o valor mais baixo da concentração no valor mais baixo da temperatura, que é o y1. Então, aqui acaba resultando na soma 3 mais 7,4, resultando em 10,4 de contraste de concentração, que equivale a efeito total da concentração. Na verdade, o contraste ele é o dobro do efeito principal, que representa a soma dos valores da variável de resposta quando multiplicados pelo correspondente valor escalonado do fator em estudo. Já a soma quadrática para a concentração, ela é dada em função do contraste. Então, aqui eu apresentei essa equação SQA antes, né? Então, estamos aplicando esta equação no problema. Então, a gente resulta em uma soma quadrática da concentração igual a 27,04. Em relação à temperatura, deixa eu voltar aqui o slide para a gente não ser levado ao que já está escrito. Mas agora vamos fazer uma análise da temperatura. Qual vai ser o efeito simples da temperatura? Tá, então vamos lá. Eu vou desenhar aqui novamente o nosso quadrado, tá? Onde temos aqui o valor y3,
Temos aqui o nosso y4, o y2 e o y1, tá? Onde aqui temos um valor de concentração e aqui temos a nossa temperatura, tá bom? Então, a gente quer analisar o efeito principal da temperatura. Como eu disse, precisamos fazer primeiro a diferença entre a queda de temperatura no nível mais alto de concentração. Então, estou me referindo aqui a essa coluna aqui, né? Então, eu tenho y, vamos lá, então vai ser o y4 menos o y3, né? Esse vai ser um efeito simples da temperatura. E o outro vai ser em relação à temperatura mais alta, indo para a temperatura mais baixa, no valor mais baixo de concentração. Y3 não, desculpa, Y2, né? No valor mais baixo de concentração. Deixa eu corrigir aqui. Y2, que vai ser Y3 menos Y1. Então, o efeito principal da temperatura vai ser a média entre esses dois valores. Então, aqui eu vou ter uma resposta 1, aqui eu vou ter uma resposta 2, e a média entre R1 e R2 vai representar o meu efeito principal da temperatura, que é o que temos aqui, onde y4 menos y2 e y3 menos y1, resultando em 10,8 como resposta. E o contraste da temperatura, ele é dado pela expressão que está mostrando aqui, que na verdade vai ser o somatório dos efeitos simples da temperatura, tá bom? As somas quadráticas da temperatura, elas são dadas por essa expressão aqui. Então, aplicando essa expressão, chegamos no resultado de 116,64. Agora, em relação à interação entre os efeitos, tá? O efeito principal da interação entre concentração e temperatura pode ser medido através da diferença entre os efeitos simples de temperatura ou de concentração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar em relação à temperatura, tá? Onde temos aqui o contraste, né? Que é nada mais, nada menos do que a soma dos efeitos simples. Então, aqui eu tenho um efeito simples e aqui eu tenho outro efeito simples. Então, o efeito da interação vai ser a diferença entre esses efeitos. Então, vai ser y4 menos y2 menos, abre parênteses, y3 menos y1. Isso tudo dividido por 2, porque o efeito da interação vai ser a metade dessa diferença, que é justamente aqui que eu acabei de mostrar, resultando em menos 2,2. Podemos fazer essa análise também em relação a outra variável independente, que é a concentração, que vai resultar na mesma resposta, tá? Agora, o efeito total da interação, que na verdade é o contraste da interação, vai ser também a soma desses efeitos, tá bom? E a soma quadrática da interação é dada por esta fórmula, aplicando ela no exemplo, chegamos no valor de 4,84. Agora, soma quadrática total, né, considerando A vezes B vezes N graus de liberdade, resulta em 148,52. E a soma quadrática do erro vai ser igual à diferença entre as somas quadráticas total e dos efeitos. Neste caso aqui, né, está sendo igual a zero, pois já era um valor esperado, tendo em vista que os experimentos foram feitos sem réplicas, não sobrando nenhum grau de liberdade para o termo do erro. O modelo matemático tem 4 parâmetros a se determinar e só existem 4 pontos experimentais. Logo, haverá uma interpolação e não um ajuste de pontos. Toda vez que SQE for igual a zero, o teste F não poderá ser realizado,
e a significância estatística dos efeitos não poderá ser estimada. Se todos os efeitos de interação forem iguais a zero, então se pode interpretar os efeitos principais de modo direto. Em relação ao modelo de regressão para o planejamento fatorial 2 a 2, no caso, ele é dado pela expressão mostrada no slide. Se o modelo for expresso em termos de variáveis escalonadas, o parâmetro estimado β0 representa a média global das observações. Já os parâmetros β1 e β2 são iguais à metade do efeito respectivo, uma vez que medem o efeito de uma variação unitária em x sobre a média de y. O parâmetro β12 também será igual à metade do efeito da interação. Então, para este problema, o modelo de regressão ele vai ser dado por essa expressão aqui, quando se usa variáveis escalonadas, os EIs, e se fizermos a conversão aqui para as variáveis originais, a gente chega nesta fórmula, nesta expressão aqui embaixo. Este modelo ele é capaz de prever novas observações, desde que se esteja limitada à faixa experimental. A fim de verificar a adequação desse modelo, toda análise residual ela deve ser realizada. Toda análise residual para este problema ela fica prejudicada, como eu já disse, pelo fato desse problema não conter réplicas. A avaliação do erro experimental só pode ser feita se houver réplicas dos ensaios. O procedimento de obtenção das réplicas ele deve ser exatamente o mesmo e a realização de experimentos deve ser feita de modo completamente aleatório, pois assim se evitam erros atípicos que sejam obrigatoriamente associados a determinadas combinações de níveis. No próximo vídeo, eu vou fazer a solução deste problema com vocês na plataforma Jupyter Notebook em linguagem Python. Até mais!